Boa tarde, então, galera. Olha só, é o seguinte, vamos fazer a correção aqui da atividade 20, tá? Que diz o seguinte: considere um indivíduo heterozigoto para 3 genes, tá? Heterozigoto significa que ele tem genes diferentes com azão, por exemplo, azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, ok? Então, isso é um heterozigoto, quando os genes eles estão diferentes. O gene C tem... Os alelos A e B estão no mesmo cromossomo. O gene C tem segregação independente dos outros dois, ou seja, não está no mesmo cromossomo. Se não houver crossing over durante a meiose, a frequência esperada de gametas com o genótipo A, B, C produzidos por esse indivíduo é de... Então aqui a gente precisa analisar, porque ele está pedindo o gene recessivo, tá? A frequência do A, B, C, não é isso? Produzido por esse indivíduo. Então, pode ser formados 4 gametas, ok? Pode ser formado o gameta aqui, ó, azão, Bzão, Czinho, azão, Bzão, Czão, azinho, Bzinho, Czinho e azinho, Bzinho, Czinho, tá? Só pode ser formado 4 gametas, tá? Por que pode ser formado só 4 gametas? Porque 2 deles estão ligados no mesmo gene, então, e diz que não tem crossing over. Então, onde há ir, azão ir, Bzão vai também. Só lembrando que o outro gene, né, o homólogo dele, vai estar o azinho e o Bzinho, né? Então, esse Czão, né, que está aí, ele pode ir tanto com o azão Bzão ou com o azão com azinho Bzinho. E o Czinho a mesma coisa. Então, o Czinho pode ir tanto com azão Bzão quanto com azinho Bzinho, tá? Então, a probabilidade dele ir com o azinho Bzinho é de 1 entre 4 gametas, tá? Então, por isso a resposta aqui. Espero que vocês tenham entendido. Bom, a questão segunda, 21, diz assim: as figuras ilustram o processo de crossing over que ocorre durante a prófase 1 da meiose, tá? O processo de formação de gametas. E aí, aqui a gente tem uma imagem de microscopia e aqui uma imagem do esquema, tá ok? Então, a questão é o seguinte: o aumento da variabilidade genética gerada por esse processo ocorre em função da permuta de, tá? Então, que processo? Prófase 1 da meiose, que é onde ocorre o processo de crossing over, tá? Então, esse processo só vai ocorrer em função do quê? Alelos entre cromátides irmãs? Não, jamais vai acontecer isso, porque as cromátides irmãs têm o mesmo gene, é só o DNA duplicado. Alelos entre os cromátides homólogos? Sim, né? Porque lembrando que os cromossomos homólogos, né? Olhem aqui na imagem minha, eles vão estar pareados. E aí, em algum momento, as cromátides desses cromossomos homólogos se tocam e aí eles podem trocar, tá? Mas só ocorre em cromossomos homólogos, tá? Em cromátides cromossomos homólogos. Não alelos entre cromossomos homólogos, nem entendi o que significa isso, não alelos entre cromátides irmãs, e não alelos entre cromossomos não homólogos. Então, aqui, né, só ocorre entre cromátides cromossomos homólogos. Lembrando que vocês têm que saber o que é cromossomo homólogo, tá? Se não souber, tem que estudar. Bom, a questão 22. Um cruzamento entre uma fêmea dupla heterozigótica, azão, azinho, Bzão, Bzinho, duplo heterozigótico, porque tem 2 genes, e esses 2 genes estão em heterozigote, que é um dominante, um recessivo, dominante e recessivo. Com um macho duplo recessivo, ela casa, né? Ela casala, né? Com um macho duplo recessivo, ou seja, azinho, azinho, Bzinho, Bzinho, tá? Então, o macho, a fêmea é azão, azinho, como vocês estão vendo ali. Então, como vocês estão vendo ali, então fica assim, ó. A fêmea é azão, azinho, Bzão, Bzinho, não é isso? E o macho é totalmente recessivo, como ele diz, é azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Aí cruzam os dois, né? Então a primeira coisa que a gente imagina é o quê? Fazer um cruzamento que esteja de acordo com a primeira lei de Mendel.
E aí que a gente vai tentar fazer agora, tá bom? Prestem atenção aqui. Então, aqui nesse ponto, pessoal, é o seguinte, eu fiz aqui o cruzamento de acordo com a lei de Mendel, né? Nós pegamos aqui os gametas femininos que estão aqui, tá? E o masculino que estão aqui, né? O gene A, que pode ir com esse Bzão ou com esse Bzinho, o gene Azinho, que pode ir com esse Bzão ou com esse Bzinho. Aí fica 1/4 de todos eles, né? 1/4 de Azão Bzão, 1/4 de Azão Bzinho, 1/4 de Azinho Bzão e 1/4 de Azinho Bzinho, tá? E o outro também, só que vai ser 100% o quê? Azão, Azinho Bzinho, porque só tem Azinho Bzinho, tá? Então vai ser 1/4 mais 100%. E aí, quando eu faço esse cruzamento de acordo com a lei de Mendel, eu percebo que sai todo mundo 25%, né, de probabilidade de sair sempre Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Ou seja, não segue a lei de Mendel, ok? Aí agora, olha só, é o seguinte, se não segue a lei de Mendel, eu já sei o que eles me dão isso daqui, né? Veio isso daqui, foi o que apareceu, foi isso daqui, né? Então, o que vai acontecer aqui agora? Eu sei que 40% são dos descendentes, tem um genótipo, né? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. 40% Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. 10% Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. E 10% Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Tá ok? Então, o gameta aqui, provavelmente, esse daqui, ó, vai ser, né? Vai estar presente no... Esse daqui deve ser, com certeza por conta da probabilidade, né? É a conformação original de gametas, tá? E aí na fêmea, que a gente sabe que o macho sempre vai ser Azão, Azinho, então na fêmea, a probabilidade, né, pelo que a gente percebe aqui, é que a fêmea forma gameta com o cromossomo tendo aí Azão, Azinho, desculpa, Azão, Bzão, e outro cromossomo homólogo com o Azão, Azinho, tá? E aí, como ele vai cruzar com o outro, ocorre essa permutação e então tem esse probleminha aqui, né, que a gente vê. Como a gente sabe que tem no cromossomo Azão, Bzão e no outro cromossomo Azinho, Bzinho, esses cromossomos estão na posição cis, tá? Porque de um lado estão os dominantes e do outro cromossomo estão todos os recessivos, tá bom? Então aqui a gente percebe que a taxa de recombinação é quanto? É 20%, né? Porque só isso daqui, ó, é que foi recombinado. Tá bom? Então 10 mais 10, 20%. Taxa de recombinação 20%. E essa porcentagem de recombinação é a mesma coisa que o R, tá? Unidade de recombinação, que é 20. A mesma porcentagem de recombinação, a mesma porcentagem desse UR aqui, tá bom? Então, vamos voltar agora lá para o módulo. Então, como eu mostrei para vocês, né, tem aquela questão lá dos genes, né, ser 80% e ter 20% de UR de recombinação. Então, a questão traz as seguintes alternativas. Não há evidência que tenha ocorrido permutação na formação do gameta. Tem sim, né, porque a gente percebe que não segue a lei de Mendel, e aí tem esses daqui que não deveriam estar da forma como deveriam, por conta de que esses daqui têm uma porcentagem maior. Tá? Então, esses daqui são os genes que estão no cromossomo, né? Porque a recombinação ocorre numa frequência baixa, né? Foi até alta aqui, 20% é alta. Bom, e aqui então nós temos, né, a segregação observada no gene está de acordo com a segunda lei de Mendel? Não, que a gente fez o cruzamento, percebeu que não está. Vamos para D, né? O arranjo dos genes alélos na fêmea é trans. Também não é trans, porque a gente percebe, né, e ele dá um sistema cis aqui, né, para dizer que é trans. Então a letra C, porque os resultados indicam que os genes estão em ligação a uma distância de 20 unidades de recombinação. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, me questionem essa questão. Ok? Bom, então aqui a questão 23. Os genes que condicionam a visão para cores e a síntese da enzima da desidrogenase da glicose 6-fosfato estão localizados no cromossomo X. Então é herança sexual aqui, né?
O alelo recessivo Dzinho determina o daltonismo, e o alelo recessivo Gzinho a deficiência da enzima, né, que condiciona a síntese da enzima. Tá? No aerograma abaixo, o homem 1A é daltônico e tem também deficiência da enzima G6PD, né, na desidrogenase da glicose 6-fosfato. Sua mulher 1,2 é homozigótica com visão normal para as cores, não tendo deficiência na enzima. Tá? A filha 2,1 desse casal casou-se com um homem 2,2 que possui visão normal para cores e não tem deficiência de G6PD. Os 4 filhos descendentes, né, que estão em 3 aí, 1, 2, 3 e o 4, diferem de si quanto os fenótipos em relação à visão das cores. Então eu posso aqui, ó, desenhar isso que ele está falando, tá? O 1 é daltônico. Então esse cara aqui é daltônico. Então ele tem X, tá muito grande. Ele tem X, né? Dzinho. E além dele ser daltônico, diz que ele também tem deficiência nessa enzima. Então é XDzinho, XGzinho. Mas a mulher é homozigótica, né? E tem visão normal. Se ela é homozigótica e tem visão normal, significa que ela tem os 2x, né? Porque a mulher tem 2x. Ah, tá. Faltando um Y aqui, tá? Tem 2x e todos vão estar com Dzão e Gzão, tá bom? Dzão e Gzão. Aí está dizendo que eles tiveram uma visão normal, tá? A filha 2, que é essa menina aqui, ó, 2,1, né? Casou-se com um homem 2 que possui visão normal para as cores e não tem deficiência de... Olha só. Então, essa menina aqui, com certeza, ela vai ser portadora do gene para ambas as deficiências, tanto o daltonismo quanto o outro. Então, tem um X que tem o Dzinho e o Gzinho, que veio do pai, né? Bom, tá aqui embaixo, gente. Eu não consigo mostrar aqui para vocês, mas aqui, ó. O X, o pai lá, né, tem um X e Y. Como ele é daltônico, tem o Dzinho, e como ele tem a deficiência na enzima, tem o Gzinho. Já a mãe, a esposa, vai ser totalmente normal, tá? Tanto o Dzão como o Gzão. E está dizendo que a filha casou com um cara também que é normal. Só que é o seguinte, a filha é portadora porque ela recebe um X do pai. Então esse X que vocês estão vendo aqui, ó, passa para cá, tá? Do pai, passa para cá. E aí esse outro X que vocês estão vendo aqui é um da mãe, tá? Então vem da mãe esse outro X aqui, tá? E aí diz que ele casa, né? Que ela casa com um cara que é normal, tá bom? Ela casa com um cara que é normal. E esse cara normal, então, vai ter o Dzão, não tem o daltonismo, e o Gzão também, tá? Aí, quais são os genótipos de 1 e 2? Então, o genótipo de 1 e 2 é esse que vocês estão vendo. É de 1,1 e 1,2, né? É esse daqui que vocês estão vendo. 1,1 e 1,2. Tá bem? Isso é muito fácil. Aí, a segunda questão, ela pede o seguinte. Qual é o genótipo de 2,2? Né? O genótipo do 2, número 2, é esse daqui, ó. É isso que eu acabei de explicar para vocês. Um X vem do pai, outro vem da mãe. Como disse que é o normal, o cara que ela casou, então ele vai ser assim, tá? Aí depois a questão cá em cima questiona o seguinte, né, a letra C. Que fenótipo e respectivos genótipos os filhos 1,2 e 2,2 podem ter, né? Sem crossing over, como vocês estão vendo aqui, né? Não vamos considerar o crossing over. O genótipo, sempre que 2,2, 2,1 e 2,2 podem ter, que são esses aqui, né? Vamos dar uma olhadinha. 2... Peraí, eu acho que tá errado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu... Tá errado não, tá certo. São os genótipos que eles podem ter, não é isso? Os filhos só podem ter, ó, os fenótipos respectivos genótipos que os filhos desses dois podem ter, né? Então, eles só podem ter genótipo e fenótipo normal, né, sem a doença, e o genótipo, né, XDzão, Czão ou Gzão, né? Por quê? Olha só. Porque ele
aqui, né? Na verdade, ele pode ter sim esse Gzinho, ó. Daqui são os genótipos que o descendente deles podem ter, tá? Esse pode gerar esses genótipos aqui que vocês estão vendo, ó. Tá? E aí é só vocês imaginarem quais são os possíveis, as probabilidades que eles podem ter aqui, né? Um X, como todos são homens, sempre vai receber um X só da mãe. Então, vai ser sempre um Y, tá? Um Y que vai vir do pai, que todos são masculinos, tá? E aí vai ser metade com Dzão, Gzão, e metade com Dzinho, Gzinho, tá? Como vocês estão vendo aqui. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em cima novamente. Dzão, Gzão. Não, tem alguma coisa errada aqui. Bom, gente, o erro está aqui no enunciado da questão, tá? Se vocês repararem na página 43, no modo de vocês diz o seguinte, ó. Que genótipos filhos de 2, 1 e 2, 2 podem ter, tá? Então, aqui não pede de fenótipo, tá? Então, que genótipo, tá? Isso daqui não existe no módulo de vocês. Os filhos de 2, 2, 2 podem ter. Então, os genótipos possíveis são esses daqui que eu vou escrever aqui em cima, tá? Eles podem ter X, Dzão, Gzão, sem crossing over, tá? Y, né? Ou X, Dzinho, Gzinho, Y. Então, essa é a resposta dessa questão, tá? Da C. Aí, exemplifique como 3, 1, 2, 3 e 4 podem ter dados genótipos diferentes. Então, ó, para gerar classes intermediárias, os genes teriam que ser produtos de crossing over, né? Então, é isso. O que a gente pode perceber é que para gerar por exemplo, ter XDzão, XGzinho, tem que haver crossing over, tá? Então, essa é a razão de eles gerar fenótipos diferentes, né? Pelo produto do crossing over, tá bem? Qualquer coisa também podem questionar se não entender. Bom, pessoal, em continuação, então, nós vamos para a questão 24, que diz o seguinte. Uma espécie de tomateiro apresenta os genes A, D, E e F, ligados a um determinado cromossomo. Então, estão esses 4 genes no mesmo cromossomo. Determinam a cor e a textura das folhas, a morfologia do fruto e as cores do caule. A frequência de crossing over encontrada no cruzamento teste para os 2 pares de genes foram, tá? Então, para 2 pares de genes, a distância entre F e E é de 14%, a distância entre D e A são de 11%, a distância de F e D é de 9%, a distância de F e A é de 20%, a distância de D e E é 5%, e E e A é 6%. O que a gente tem que analisar aqui, primeiramente, é o seguinte. Quais são os mais distantes? A gente sabe que A e F têm 20%, tá? Então, provavelmente, A vai estar em uma ponta e F vai estar em outra ponta. Então, nós colocamos os mais distantes na ponta e colocamos aí entre eles o quê? A porcentagem, 20%, tá? Que é o que está aqui. Bom, então, tá aí, né? E depois, qual é o segundo? F e E. Então, isso significa que F e E, tá? Então, F está aqui, como nós vimos, A está aqui, E, então, está a 14. Então, vou colocar a distância entre F e E aqui, 14. Tá ok? Depois, qual é o segundo? O terceiro, quer dizer, é D e A, tá? Então, D e A está essa distância, tá? E D e A tem quanto de distância entre D e A? 11, né? 11. Então, posso escrever aqui, ó, 11%, tá? A gente não está aqui marcando, mas eu escrevo 11. Aí depois, quem vem? F e D. Se eu já tenho um D aqui, né, que eu utilizei para A, então eu vou colocar aqui FD 9%, tá? E assim eu vou conseguir, então, juntar o mapa, saber qual é a ordem que eles estão, começando, então, do maior para o menor, tá ok?
Então, assim, a gente tem aqui, e a resposta correta seria não, é a letra D, tá bom? Então, deem uma olhadinha aí e corrijam a atividade de vocês. Bom, a questão 25. A taxa ou frequência de permutação entre pares de genes que estão ligados é constante e depende de distância em que esses genes se encontram um dos outros. O geneticista Alfred Sturtevant imaginou que seria possível construir mapas gênicos que mostrariam a distribuição dos genes ao longo do cromossomo e a distância relativa entre eles. O quadro a seguir mostra o exemplo desse tipo de mapa gênico, tá? Então, aqui a gente tem um mapa gênico, tá? A, B, C. Para A não tem distância, porque é o mesmo. B para A está 20%, e C para A está 15%. Então, nisso nós imaginamos o quê? Que A está mais próximo, que C está mais próximo de A do que B. Então, a distância aí fica aqui, A, C e B, como nós vemos aqui, né? A, C e B, tá? E aqui em cima, ó, vai ser a mesma coisa. Então, A para B está de 20, A para C está de 15. Agora, B para A está quanto? B para A está 20 aqui, né? B para A está 20 aqui. Então, a distância de B para A aqui também é 20. Então, X aqui vai ser igual a 20, tá? E Y é C para B, tá? Então, C para B aqui está de 5. Então, a distância aqui de Y também significa 5, tá? Então, lá a questão vai ser 20, né? E 5. Aqui. 20% e 5%, tá ok? Agora, vamos ler a questão enunciada para a questão 26 e 27, que é um pouco mais complicada. Uma planta de interesse comercial produz um fármaco funcional terapia de distúrbios do sono. Esse fármaco apresenta diferentes formas funcionais. Produz a interação entre 3 diferentes genes localizados no mesmo cromossomo. Esses genes produzem as enzimas A, B e C. E a produção dessas proteínas é condicionada por 3 pares de alelos com dominâncias completas. Ok? São 8 tipos diferentes de fármacos, indo de P até X, produzindo associação aos diferentes genótipos desses 3 tipos. Então, fármaco P, Q, R, S, T, U, V e X, tá? O fármaco P, por exemplo, é a combinação de todos os dominantes. E o fármaco X é a combinação de todos os recessivos, ok? Então, agora vamos ver o que ele está falando aqui. Ó. Em um cruzamento teste, um indivíduo triplo heterozigoto. Qual seria um indivíduo triplo heterozigoto? Imagina esse P aqui, ó. Só que aí tivesse o quê? O Azinho aqui, né? O Bzinho e o Czinho. É um triplo heterozigótico, tá? Todos os genes estão hetero, né? Azão e zinho. Em um cruzamento teste, um indivíduo triplo heterozigoto produto do fármaco P, né? Produtor do fármaco P. Então, como está vendo aqui. Foram obtidas as seguintes quantidades de indivíduos produtores de cada fármaco. Então, o que fizeram aqui? É um cruzamento teste de um indivíduo triplo heterozigoto produtor do caráter P. Então, pegaram esse daqui, ó, né? E cruzou ele com algum outro que não está dizendo aqui, tá? E obteve esses resultados aqui, então. Tá bom? Agora vamos analisar o que os enunciados vão pedir. Então, olha só. A questão 26. Calcule a proporção de cada um dos gametas que produzirem indivíduos capazes de sintetizar cada um dos fármacos. Tá? A probabilidade de cada um dos gametas. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui primeiramente. Então, nós temos aqui que a proporção de cada um dos gametas que produzirem indivíduos capazes de sintetizar cada um dos fármacos. Bom, então o que acontece? É o seguinte, eu tenho que somar todos os produtos, tá? Todos os produtos daqui. Quando eu somo tudo isso daqui, vai dar um valor de 3.869, tá? E aí, então, eu pego um por um. P, quanto deu? 228. 228 dividido por 3.859. Aí, então, eu vou ter uma frequência de quanto? 6%, tá?
O Q? O Q foi 156. 156 dividido por 3.159, né? Vai dar esse valor aqui, 0,040. Multiplico por 100, 4%, né? O indivíduo R, 1.534. 1.534 dividido por 3.000. Vai dar o quê? 0,396. 39,6%, né? Porque multiplica esse valor aqui por 100. E aqui eu aproximo para 40%, tá? Então, se você faz esse cálculo com todos os outros, com S, T, U, V, X, sempre multiplicando, ou desculpa, sempre dividindo o valor que eu tenho aqui, desse gameta, que nós vemos cá em cima, dividido pelo total de produtos que teve, tá bom? E depois multiplicando por 100 para ter a porcentagem, tá ok? Então, essa aqui vai ser a resposta que vocês estão vendo aí, tá? A porcentagem é 6, 4, 40 para R, 0,5 para S, 0,4 para T, 40% novamente para U, né? E 4% para 4% para V, e ainda vai ter aqui, né, o X, que é 6%, tá? Ok? Então, vamos para a questão agora 27. Bom, a questão 27 diz o seguinte. Responda aos itens abaixo para, ao final, montar o mapa cromossômico desses genes, tá ok? Então, nós vamos responder tudo isso daqui para chegar no finalzinho e montar o mapa cromossômico. Essa questão aqui é a mais chata, tá bom, gente? Então, analisem ela com bastante cuidado. Olha só. Quais são os gametas que aparecem com maior frequência nos indivíduos testados? Então, se a gente voltar lá, e vocês vão perceber aí, quais são os que têm 40%? Os que têm 40% é o R, né? E o U. O R, ele vai ser aí, se a gente analisar lá em cima, né? Ele vai ser azão, o R, tá? Assim, Bzinho, Czão, tá? Isso daqui é o R. Aí nós temos o S. Desculpa, o U. Né? O U, ele vai ser o seguinte. Azinho, Bzão, tananã, Czinho, tá ok? Então, aqui os gametas com maior frequência, tá? Eu sempre vou pegar de maior frequência para saber, então, qual é aí... eu vou ter que pegar o gameta que aparece com maior frequência, né? Como é que eu vou saber agora? Porque, assim, aqui nós estamos analisando os dois cromossomos, tá? Quando eu pego o R aqui, ó, azão, né? Pode ser um azinho ou outro azão, Bzinho. Estou analisando todos os homólogos que estão naquela célula, mas eu quero analisar somente um cromossomo porque ele quer saber de gametas, tá bom? Então, quando a gente sabe que na formação de gametas só vai apenas um cromossomo para cada um dos gametas. E aí, a gente sabe que aqui não está de acordo com a lei de Mendel porque sofre crossing over, tá ok? Então, o que acontece aqui é o seguinte. Um gameta, né, ele vai ter que ter o que aqui, ó? Um cromossomo vai ter que ter o azão, né? Um Bzinho. E aí ele vai ter um Czão, né? E o outro, logicamente, vai ter que ter o quê? Vai ter que ter um Azinho. O outro tá cá, gente, ó. Um Azinho, um Bzão e um Czão. Ok? Entenderam? Vou explicar melhor. Então, o que acontece é que, olha só, esses daqui são os dois que aparecem com mais frequência, ok? Então, esse indivíduo aqui, ó, ele vai produzir gametas, né, nesse sentido, azão, Bzinho, Czão. E esse indivíduo aqui vai produzir gametas, azinho, Bzão, Czão. Tá ok? Então, pessoal, aqui, como eu sei que esse vai formar, né, esse daqui, o azul vai formar esse daqui. Como é que eu sei? Pelo seguinte, como eles aparecem mais, né, logicamente, eles três têm que estar juntos, né? Se, por exemplo, se eu tenho aqui 40%
saiu dele, né? Se fosse aqui um recessivo, ó, a gente não teria essa proporção de 40%, ok? Seria uma outra proporção. Então, por conta disso, porque eu sei que esse conjunto aqui forma 40%, né? E é dominante, então... E aqui, como a gente tem 2B, logicamente vai ter que ter um Bzinho, tá? Então, é essa a explicação. Aqui é a mesma coisa, tá? Aqui apareceu em 40% também. Então, se apareceu em 40%, significa o quê? Que, logicamente, né, um cromossomo vai carregar esse gene A, esse gene Bzão e esse gene Czão. Porque é o que aparece com maior frequência, tá? Eles vão determinar isso. Então, só lembrando disso, tá? Não esqueçam, tá aqui a resposta. Aí, agora, o alelo dominante A e B estão em posição cis ou trans no cromossomo do indivíduo testado. E os alelos dominantes B e C e A e C, como ficaria o produto da permutação entre cada um deles? Então, ele quer saber quais que estão em cis e quais que estão em trans, né? Então, vamos dar uma olhadinha. Nessa questão aqui anterior, nós tivemos isso daqui que vocês estão vendo, né? Essa formação dos cromossomos que eu coloquei aqui. Então, a gente percebe que ó, A está aqui, o Azão, e o Azinho está no outro. E o Bzinho está aqui e o Bzão está no outro. Então, essa combinação, como os dois dominantes estão cada um em um cromossomo, considerando A e B, nós dizemos que A e B está em trans, tá? Está em trans. E agora B e C, não é isso que ele quer? Então, olha, ele quer saber de B e C. Ó, aqui nós temos, embora está aparecendo um Czão, aqui é um Czinho, tá, gente? É Azão, Bzinho, Czão. Aqui é um Czão. E aqui é Azinho, Bzinho, Czinho, tá? Então, olha só. Então, nós temos que nesse cromossomo aqui, Azão... Desculpa, é B, né? Bzão e Czinho. E cá, Bzinho e Czão. Então, eles estão em trans também, né? Bzão e Czão também estão em trans. Agora, já Azão e Czão, ó, tem um Azão e Czão junto e tem um Azinho e Czinho juntos. Então, isso significa que eu tenho aqui um cromossomo na posição cis, né? Para A e C cis. E ao permutarem, olha só, ao permutarem, os alelos dominantes A e B e C assumiram a posição cis, enquanto C assumiram a posição trans. Então, se permutar aí, o que vai acontecer aqui? Quem está na posição trans passa para cis e quem está na posição cis passa para trans. Ok? Vamos agora para a questão mais difícil. A C diz o seguinte: identifique a frequência dos gametas recombinantes para cada um dos pares de gêmeos. Ele quer saber a taxa de recombinação e pede para excluir o que tiver inferior a 1%. Ok? Então, vamos lá. Nós já sabemos que R e U, né, não sofreram recombinação. Então, as taxas de recombinação deles estão fora, tá bom? Aí nós temos todos que for menos de 1% também fora. Então, nós temos fora aí S e T, né? Esses também estão fora. Aí o que acontece? Vamos lá. Nós vimos anteriormente aqui em cima, né, que estão na posição trans A e B, né, Azão Bzinho, Azinho Bzão, bem como B e C, tá? O A e C estão na posição cis. Então, isso significa que, se houve recombinação, o que era trans passou a ser cis, o que era cis passou a ser trans, né? Então, vamos considerar somente os possíveis, tá? Os que sofreram recombinação, que são P, Q, V e X, tá? Vamos considerar para A e B. Agora, por que considerar todos aqui P, Q, V, X para A e B? Vou explicar para vocês agora. Mas, primeiramente, olha só. Se ele vai ter que ficar agora na posição cis, né? Vai ter que ficar Azão, Bzão junto. Não é isso? Azão, Bzão junto. Em um. E no outro, Azinho, Bzinho.
Então, nós vamos voltar lá e ver todos os que têm o que aí? Azão e Bzão junto, porque é o produto da recombinação. Então, vamos lá. Então, quando nós analisamos aqui, nós percebemos que tem Azão e Bzão junto aqui, ó, no P, Azão e Bzão junto no Q, Azão... e é óbvio que o contrário também vai estar presente, né? O Azinho e o Bzinho. O Azinho e o Bzinho aqui em V e o Azinho e Bzinho em X, tá? Azinho, Bzinho, mais algum? Não, né? Então, vai ser então PQ, VX para A e B, porque só nesses que vai estar aí junto Azão, Bzão e Azinho, Bzinho, tá? Dos recombinantes. Ok? Agora vamos voltar lá para a questão. Então aqui eu tenho, como falei para vocês, né, PQVX, eu somo a taxa de recombinação deles, né, 6 mais 4 e mais 4, que vai dar o quê? 20% a taxa de recombinação entre A e B. Agora, a taxa de recombinação entre B e C. Nós sabemos que, eu vou apagar tudo aqui novamente, né, nós sabemos que sofreu recombinação, né, e agora A e C, Azão, Czão, estão no mesmo cromossomo, né, e Azinho, Czinho estão em outro cromossomo. Então, nós vamos analisar a frequência em que Azão, Czão ocorre e Azinho, Czinho ocorre, ok? Vamos voltar lá, então, para a outra página. Então, aqui nós temos Azão, Czão junto aqui em P, né? Azão, Czão em R, Azão... Tá, os dois Azão, Czão. Agora, Azinho, Czinho. Azinho, Czinho em U e Azinho, Czinho em X. Só que é o seguinte, gente, nós sabemos que menos de 1% não entra. Então, o que não vai entrar vai ser Azão, Czão, tá certo? Azinho, Czinho e Azinho, Czinho, né? Então, vamos analisar aqui agora B e C, tá? B e C estão na posição trans também, né? Então, se ele permutar, vai ficar na posição cis. Vai ficar Bzão e Czão junto em um, e Bzinho e Czinho junto em outro cromossomo, ok? Então, vamos analisar lá as permutações em que está Bzão, Czão junto e Bzinho, Czinho junto, tá, ok? Então, vamos voltar lá para a nossa tabela de porcentagem. Olha aqui, então. P, lembrando que S e T sai, né, porque tem menos de 1%, só fica PX. Então, PX junto dá 12%. Dá 13 por quê? Porque S e T junto dá 1%, os dois, né? Então, dá 13. Aí depois, menos ST, fica 12%. Agora, nós vamos ver A e C. Nós sabemos que A e C estavam na posição cis, não é isso? Estava Azão, Czão. Agora, eles vão estar na posição trans. Azão, Czinho e Azinho, Czão. Então, nós vamos analisar a frequência que ocorre isso daqui lá naquele grupo, tá ok? Então, vamos dar uma olhadinha. Bom, então, vamos lá. Azão, Czinho, né? Azão, Czão, aqui, Azão, Czinho, Q, que é Azão, Czinho, Azão, Czinho, Azão, Czinho, Azão, aqui, S, Azão, Czinho. E agora também Azinho, Czão. Azinho, Czão, Azinho, Czão, aqui, T, e Azinho, Czão de novo, aqui, tá? Azinho, Czão que veio, tá? Então, nós sabemos, mais uma vez, que S e T não entram porque eles têm 1%. Só vai entrar o quê? Q e V. Nós sabemos que Q, né, se a gente descer um pouquinho aqui, ó, sabemos que Q tem 4% e V também tem 4%. Então, a distância entre eles é de 8. Mas vamos voltar. Então, aqui, pessoal, a gente tem, ó, corta S e T, fica Q e V. Com todos eles dá 9%, porque ST tem 1%, né? Então, só considerando Q e V menos ST dá 8%. Então, aqui fica a distância. A para B, 20%, B para C, 12% e A para C, 8%. Então, a questão D diz o seguinte: monte e explique o mapa cromossômico representando os genes em ordem em suas distâncias relativas. O que a gente precisa ver é simplesmente isso, né? Pegar o que está na maior distância e colocar mais distante. A e B estão mais distantes, 20 U, né? E o C está 12 para B
né? Está mais próximo de A ou C. Então, a gente coloca aqui, tá ok? Então, essa é a distância do mapa gene. Então, há 20% de combinação entre A e B, estando o gene C próximo de A que B, já que a probabilidade de ocorrer crossing over entre eles é menor. A soma da distância entre A e C e B é igual à distância de A e B. Então, tá? Então, a distância entre o gene A e C é a mesma coisa da distância entre a soma da distância de A e C e B é a mesma coisa. Então, se eu pegar aqui, ó, A e C, né, a soma dá 8. Né, C e B dá 12. Esse valor aqui dá 20%, que é a mesma coisa da distância entre A e B. Ok? Então, essa daí é a nossa questão complicadinha.